Olá, esse é o curso de curta duração sobre lógica de programação em 10 minutos. Eu me chamo Victoria Bom Guimarães e meus coautores são Robson Rodrigues de Oliveira e Alessandro Gonçalves da Silva. Nosso orientador é o professor doutor Davi Guimarães Soares. Espero que gostem. Dígito binário, mais conhecido como bit, é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida, sendo ele composto por zeros e uns. E isso é relativo à carga de energia, que quando está ligada significa 1 e quando está desligada significa 0. Um conjunto de 8 bits forma um byte, e um byte equivale a um caractere, existindo um total de 256 combinações possíveis para a formação de todos os caracteres especiais, letras e números necessários, sendo o bit a linguagem universal do computador. Segundo o dicionário, lógica é o modo de raciocinar coerente que expressa uma relação de causa e consequência, e nós usamos isso o tempo todo no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você precisa pegar um ônibus, automaticamente você traça a rota mais próxima da sua casa. Você também pode calcular quanto tempo demora para chegar até lá, mas isso pode depender de vários fatores, como se você está muito atrasado ou o clima. E tudo isso é lógica, e a sua escolha de como agir se baseia em lógica. No nosso caso, lógica de programação poderia ser traduzida como uma técnica para organizar sequencialmente passos lógicos com um objetivo, e essa é a base da criação dos algoritmos. Algoritmos são uma sequência de instruções bem definidas, normalmente usadas para resolver problemas, como, por exemplo, os algoritmos das redes sociais, que podem determinar quais posts devem aparecer primeiro ou quando aparecem coisas parecidas com o que você costuma curtir. Eles são padronizados, assim todo qualquer profissional do mundo podem lê-los e interpretá-los. Neles devem conter as instruções do que deve ser feito e a ordem em que as instruções devem ser realizadas. Partimos da premissa que o computador sempre executa as funções corretamente. Então, se houver algum problema, podemos assumir que houve algum equívoco na parte de escrita, também chamada de sintaxe, ou no planejamento e estruturação, que é a lógica, também chamada de semântica. Existem várias formas de se escrever algoritmos. Uma delas é a descrição narrativa. É a forma mais próxima do português escrito. Como o nome já diz, você faz uma descrição e narra o seu passo a passo, escrevendo de uma forma comum, como você faria uma receita de bolo, só que sendo bem específico sobre todos os detalhes. Temos também o fluxograma, que funciona de uma forma mais visual, traçando blocos e quadrados com significado pré-definido que se interligam formando uma sequência. E por último, o pseudocódigo, que é comumente chamado de Portugal. É uma escrita mais aproximada de um código verdadeiro, justamente para poupar tempo, e veremos mais sobre o pseudocódigo no final desse curso. Temos aqui algumas boas práticas do desenvolvimento de algoritmos, como ser direto, detalhista, objetivo e claro em sua escrita. Variáveis são espaços em memória que servem para guardar um tipo de dado ou informação e são voláteis, o que significa que serão apagadas quando o computador desligar. Já as constantes são fixas e não são alteradas durante a execução do programa. Os tipos de dados que podem conter numa variável são literais, numéricos ou lógicos. Os dados literais são um conjunto de palavras, também chamado de string. São caracteres específicos que não contenham números literais, pois não podem ser usados para cálculos. Os dados numéricos podem ser números inteiros, que são números positivos e negativos e que não apresentam a parte decimal, ou podem ser números reais, que englobam todos os tipos de números. E, por fim, os lógicos, também chamados de booleanos, que expressam valor de verdadeiro ou falso. Temos aqui os operadores aritméticos, que possibilitam realizar cálculos em expressões matemáticas ou aritméticas, como soma, subtração, multiplicação, divisão e exponenciação. Os operadores relacionais possibilitam fazer comparações ou relacionamentos entre dados numéricos e literais. Os operadores lógicos permitem comparar ou relacionar resultados de expressões. Softwares são um conjunto de algoritmos, e toda criação começa a partir de um problema.
Então, antes mesmo de pegarem algum código, é necessário entender bem qual é o problema. Depois, é definido a forma que se quer resolver esse problema. A partir daí, você identifica quais recursos são necessários para a sua ideia. E com os recursos bem definidos, começa a parte da criação do algoritmo, sendo sempre muito importante testar a todo momento durante o processo, e também antes da entrega desse software. E por último, é feita a implementação da sua aplicação, que vai ficar para sempre em fase de manutenção até o seu ciclo de vida útil ser terminado. A manutenção pode ocorrer de 3 formas, sendo adaptativa, que é quando o software precisa incluir novas funcionalidades e se adaptar ao mercado, corretiva, para sanar falhas, ou evolutiva, que foca em otimizar e melhorar constantemente aquele software. Uma vez que essa lógica é compreendida, você pode usar quase qualquer linguagem de programação. O teste de mesa é um dos testes mais comuns e mais fáceis de fazer. Você faz manualmente o que o programa foi projetado para fazer, conferindo se a lógica está correta e atende o que você precisa. Condessa Ada Lovelace, nascida em 10 de dezembro de 1815, na cidade de Londres, única filha do Lord Byron e da baronesa Byron. Seu pai, um ícone do romantismo, e sua mãe, uma renomada matemática, ficou conhecida como a mãe da programação por ser a pessoa que criou o primeiro algoritmo, uma figura feminina inspiradora. Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer uma calculadora utilizando o aplicativo Portugal Studio. Portugal, ele funciona em pseudocódigo, então você não está programando em nenhuma linguagem específica. Aqui a gente só vai testar a nossa lógica. Então, no novo arquivo, ele vai aparecer assim, né, em branco. Nós vamos tirar ali o Olá Mundo. E a partir daqui, como é uma calculadora, nós vamos pensar. A calculadora, ela faz referência ao quê? Números. Então, eu tenho que definir o meu tipo de variável. E temos as variáveis numéricas inteiras e reais. Como eu estou fazendo conta, eu vou escolher o número real. Porque o número real, ele também inclui os fracionados. E isso é muito importante quando a gente está fazendo conta, porque senão algum resultado pode vir errado. Então, definindo, né, o tipo da variável, a gente vai definir os nossos dados de entrada. Então, eu preciso de 2 dados de entrada, né, 2 números para poder fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu tenho aqui A e B. Depois disso, eu preciso colocar aqui as operações que eu quero fazer, que é a operação de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, aqui estão definidas as minhas variáveis, que são tudo que eu vou precisar para fazer essa calculadora. Então, a partir daqui, o que eu quero? Eu quero que apareça para mim, pedindo para eu colocar o primeiro número. Então, eu vou botar aqui, escreva, digite o primeiro número. E qual é o nosso primeiro número? É o A. Então, eu vou querer que ele leia o A. Mesma coisa embaixo. Então, vamos escrever. Digite o segundo número. E ele vai ler o segundo número, que é quem? B. Então, ele tem o primeiro número e o segundo número. E agora? Agora, nós vamos definir as nossas operações. Como que eu quero que a soma seja feita? Então, eu entendo que a soma é A mais B. A subtração é A menos B. A multiplicação é A vezes B. E a divisão é A dividido por B. Aqui. Então, pronto. Depois disso, o que eu quero? Eu quero que os números apareçam para mim de volta, que eu tenha um resultado, né, de toda essa operação que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou dizer, escreva a soma dos números é, e aqui eu vou pedir a soma.
né? E vamos fazer isso para todas as operações. Temos 4 operações. Subtração, multiplicação, divisão. E eu vou botar aqui a subtração, a multiplicação e a divisão dos números vírgula, a divisão, que é essa operação aqui, que vai ser o A dividido pelo B. Então, temos aqui a nossa base do programa funcionando. Vamos testar? Então, eu aperto aqui para executar o programa e ele aparece aqui para mim conforme eu queria, né? Digitar o primeiro número. Então, eu vou botar o meu primeiro número é 2. E aí, eu dou Enter. E aí, ele pede o segundo número. E aí, eu digo que é 1. Então, ele me retorna aqui. A soma dos números é 3. Subtração dos números é 1. Multiplicação é 2. E divisão é 2. Mas está tudo junto. Então, o que a gente pode fazer? Aqui uma dica, né? Se você der o /n, ele vai dar um espaço entre um e outro. Então, eu vou soltar de novo. 3, 1. E agora nós temos aqui uma forma bem melhor de visualizar, né? Então, é isso, gente. E, por fim, nossos agradecimentos à coordenação do PICT-EAD, à professora doutora Fátima Dias e ao professor doutor Diego Fogaça pela oportunidade, e aos nossos orientadores, professor doutor Davi Guimarães Soares e o professor doutor Alex da Silva Oliveira, que impactaram diretamente no nosso aprendizado, e aos monitores que nos deram suporte. Para mais informações, nossos e-mails seguem abaixo.